Pix, já que é o tema. Então, ontem o Banco Central soltou esta bomba, né? Uma bomba no Brasil, uma bomba. Não tem nenhuma medida incorreta, mas como é que esse negócio aparece de novo depois da crise do Pix dessa maneira? Olha, veja se essa manchete apavora ou não apavora. Banco Central diz que 8 milhões de chaves Pix têm CPF irregular e podem ser excluídas. Essa manchete está rigorosamente correta, tá? Inclusive, se você for olhar na Agência Brasil, foi a mesma manchete que eles usaram. Não tem nenhuma diferença. Então, não é... Essa manchete é da Folha. Não é a Folha fazendo uma manchete para sacanear. Não. Tá? É a manchete, é o fato. Como eu disse, a EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, a Agência Brasil, deram manchete para ipsis literis, igualzinho. Agora, por que nessa altura do campeonato o governo vem de novo com esse tema do Pix e com um anúncio desse? 8 milhões de chaves Pix têm CPF irregular e podem ser excluídas. É um negócio... E, mais uma vez, por que é que um burocrata de segundo, terceiro, quarto, quinto escalão tem autonomia para fazer um anúncio desse? Né? Olha aí, ó. As novas regras de uso do Pix devem afetar, inclusive isso aqui está lá na Agência Brasil, tá? É a reportagem da Agência Brasil. As novas regras de uso do Pix devem afetar 8 milhões de chaves ligadas ao cadastro de pessoas físicas, né, aos CPFs, informou nesta quinta-feira, ontem, né, em Brasília, o chefe adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central. Então não é nem o chefe, né? É o chefe adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central, né? O senhor Breno Lobo. Pelo amor de Deus, como é que o chefe adjunto do departamento blá, 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 tem autonomia para anunciar uma decisão que mexe com milhões e milhões de pessoas e que pode causar uma comoção no país? Pode causar. Já causou? Ainda não. Mas o governo está apavorado de novo. De novo, o governo está apavorado. Né? E dessa vez não tem nem como ameaçar demitir, né? Como o Haddad fez da outra vez. Né? Porque é lá do Banco Central, aí o Banco Central tem autonomia, apesar de ser de maioria do governo, enfim. Tá? Então, hoje o BC publicou alterações nas regras do Pix para suspender as chaves de CPFs e do cadastro de pessoas jurídicas que não estejam regulares na Receita Federal. E olha aqui, de acordo com o BC, então, mais uma vez, reportagem do governo, tá? Reportagem lá da Empresa Brasileira de Comunicação. De acordo com o BC, as inconsistências estão distribuídas da seguinte forma. 4,5 milhões, então, de chaves Pix irregulares por grafia inconsistente do nome do constante da chave Pix. Então lá, o nome do sujeito lá do burocrata é Breno Lobo. Então tá lá, Bruno Lobo. 4 milhões e meio. 3 milhões e meio de titulares falecidos, né? 30 mil, né? 30 mil, 003 milhão de CPF suspensos, 20 mil de CPF cancelado e 10 mil de CPF nulo. Pelo amor de Deus. Por que o governo não anuncia uma medida dessa, já que nosso tema vai ser a auditoria da dívida, por que o governo não anuncia uma medida dessa para inconsistências em quem recebe juros do título da dívida? Pelo amor de Deus, é um negócio assim, é impressionante, né? Impressionante. E aí, tá aí, ó, e não vem dizendo, ó, a Mara aqui tá dizendo, não sei por que é que eu a intenção era uma assinatura do canal Jones Manuel. Apareceu outro canal. Não sei como aconteceu, porque estou assistindo no de Jones Manuel. Então tá aí, tá corrigido aqui, tá? Presente aí com uma assinatura do Jones Manuel. Valeu, Mara. Mara sempre presente aqui hoje. Então, é o seguinte.
Não vem dizer que, ó, vocês da esquerda radical, vocês não gostam do governo Lula, vocês são antipáticos. Não, a base do governo Lula está chocada, impactada. O Breno Altman, ele tem uma posição crítica em relação ao governo Lula, é verdade. Mas ele é do PT, ele é da base do governo. Né? A gente tem, inclusive, diferenças, divergências em relação ao Breno. Tá para sair até uma live dele lá no Opera Mundi, que é o canal dele, sobre afinal o governo Lula é neoliberal ou não. Vamos ver. Acho que ele vai dizer que não. Nessa altura do campeonato já dava para ter constatado que é, mas tudo bem, é o Breno, tá lá. Então ele não pode ser acusado de radical, esquerda radical, né, no sentido assim de uma esquerda que tem uma visão, uma crítica à esquerda, né, que vai à raiz da construção, da composição do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Olha o que ele escreveu. Inacreditável como o pensamento tecnocrático fiscalista domina o Estado brasileiro. Essa medida do Banco Central é mais uma que provocará tensão nas pessoas mais pobres, claro, até porque o problema principal, vocês veem, é chocante, é grafia inconsistente, pessoa que escreveu ou assinou o nome errado, é demais. Essa medida do Banco Central, então, mais uma vez, é mais uma que provocará tensão nas pessoas mais pobres e abrirá flanco para a extrema-direita. Porque o governo e o Banco Central não centram suas baterias no andar de cima. Né? No andar de cima. E tá aqui, ó. Aí fiz questão de trazer o Cafezinho. O Cafezinho é um perfil, Cafezinho é uma iniciativa jornalística, é um site que é governista até a raiz dos cabelos, tá? Mas não é governista, é talvez o mais governista dos sites. É impressionante, impressionante. Né? Então tá aí, o próprio O Cafezinho. Então, gente de apoio radical, né? Radical do governo. Lá vem mais uma estupidez que vai cair, obviamente, mas antes vai derrubar a aprovação do governo. Então, não é nós aqui, não adianta vir falar com vocês, Jones Manuel, né? Não, a base do governo já entendeu, né, que do ponto de vista político é desastrosa esta medida. Claro que é. A questão são as fake news. São as fake news. Mas é disso que se trata. Essa é a condição da luta política. Então, ontem já estava lá o Nicolas Ferreira. E lá vamos nós novamente. E impressionante, bastou esse tweet do Nicolas Ferreira para o governo se arrepiar. Ficar morrendo de medo. Está aqui a reportagem do Guilherme Amado no Platô BR. O Planalto está em alerta nesta quinta-feira, 6, monitorando as redes sociais, depois que o Banco Central apresentou medidas para eliminar chaves Pix com CPFs e CNPJs irregulares na Receita Federal. A oposição já começou sua guerra nas redes e há muita desinformação circulando. Ao algoz de Lula e Haddad na crise do Pix, Nicolas Ferreira já deu start na disputa de narrativas. Como é que é mesmo? Gato escaldado tem medo de água fria? Então, o governo que a base progressista governista, que que dizia que o Nicolas era o Nicolete, Nicole, que menosprezava, agora falou no Nicolas, começa todo mundo a tremer de medo, tá aí o governo de fato bastante preocupado e não está esclarecido. Né? E não está escrito. Tá aqui, ó, Eli Porto. Como é possível grafia diferente se o número do CPF é lido automaticamente? Né? De fato, faltou um grande esclarecimento. Olha aqui, ó. O André de Souza Faria. Mauro, grafia pode ser um problema de acento? Já pensou? Meu nome é André. Né? E ele aparece aqui com o nome dele sem acento. Vou perder meu Pix? Olha a confusão que o governo semeia na cabeça de milhões de pessoas. É muito um burocrata, né? Como falei, deve ser nada contra ele, tá? Deve ser um bom trabalhador, tudo, mas como é que tem autonomia para fazer um anúncio desse, né? O Adriano Toaza é novo membro. Vocês estão vendo aqui, o Adriano Toaza, ele é novo membro. Será que o nome dele é Adriano, mesmo a grafia tá errada, é Adriano? Será que algum
na hora de fazer lá o check-in, o check-up, lá no Banco Central, vai aparecer, não, Andriano não pode ser, esse nome não existe, apesar de talvez o nome dele, ou deve ser, né, Andriano? Deve ser este mesmo. Já vai ter alguém lá dizendo, não, Andriano não existe, corta a chave Pix dele. É uma loucura isso, né? É uma loucura. Desculpa aqui usar você, Andriano, mas tá aqui, ó. Olha aí, o Andriano dizendo, verdade, Mauro, meu nome é desse jeito mesmo e pode causar confusão. E assim, então, para quê? Né? Para quê? Tá aí, vamos ver como é que a situação evolui hoje. Pelo que eu acompanhei até ontem à noite, não tinha ainda uma crise de grande porte instalada. Vamos ver como a coisa rola no dia de hoje e ao longo do final de semana. Lembra-se que em relação a outra crise do Pix, demorou um pouco para a crise se instalar, né? Então vamos ver como a coisa vai acontecer. E aí, Areli Porto. E ainda, por que não fazer um grande mutirão de regularização de CPF antes? Pois é a mesma coisa, gente. É a mesma lógica. É a mesma lógica de passar o rapa nos benefícios sociais. É a mesma lógica. Né? Antes de ir lá fazer como se conhece a busca ativa, você já vai lá e passa a régua. Milhares e milhares de pessoas, mais de 300 mil pessoas, perderam o BPC, porque o governo cismou que elas eram fraudadoras, que eram malandras, que eram. É isso aí. É isso aí. Bom, vamos lá. O Ivan aqui propondo. Gente, Pix nem existia, voltemos ao cheque. Tá bom, voltemos ao cheque. Legal, vamos embora. Então, ontem, além desse anúncio da medida relativa ao Pix, né, que chacoalhou a roseira do meio para o final da tarde, ao longo da noite, teve o anúncio já no final da tarde do pacote de medidas do governo contra o aumento dos preços, tá? O aumento dos preços dos alimentos, né? Que é, ao que tudo indica, uma das, não é a única, uma das, talvez a principal causa da perda de popularidade do governo e do massacre que acontece nas camadas mais pobres da população neste momento, tá? Então, vamos ver o que foi esse pacote aí. Então, ontem, o Alckmin, ao lado do ministro da Agricultura, do ministro do Agronegócio, o Carlos Fávaro, e do ministro da Casa Civil. Tinha mais gente na mesa, inclusive até estranhei, né? Ao lado do Fávaro, eles cortaram na foto aí, mas estava o São Sidônio, né? Que é o responsável pelo milagre da reversão, aposta-se que ele será o responsável pelo milagre da reversão na queda de popularidade do governo. Eu não entendi por que o Sidônio estava na mesa da coletiva do anúncio do pacote, mas vai bem, estava ele ali ao lado do ministro do Agronegócio. Tá? O governo anuncia pacote de medidas para conter a inflação, que inclui alíquota zero para carne, café, milho e açúcar. A redução da alíquota. Aqui o Francisco Davi. Olha, Francisco, por favor, se a grafia de alguém que você vai pagar estiver errada, você paga? É óbvio que pago. Porque o governo deve pagar. É óbvio que pago. Né? Então, eu devo fazer um pagamento para o Francisco Davi Rodrigues. E aí vem o Davi sem D, mudo no final. Eu não vou pagar? É óbvio que eu vou pagar. É óbvio que eu vou pagar. Né? Além do que, como diz aqui, a pessoa diz: bom, você confere com a pessoa se for o caso. Se for o caso. Se for o caso. Não existe isso, gente. Pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. Luiz Namer, antes de continuar aqui, se puder, fala sobre a liberação dos valores do FGTS das pessoas que optaram pelo saque aniversário. Há muita desinformação sobre esse assunto, vamos falar disso também. A Alemanha fora da rota. É que lá na Alemanha é bem mais tarde agora, né? Aqui estamos 7h55 da manhã,
acho que lá 8, 9, 10, 11 lá, acho que já é quase meio-dia. Já teve o debate com a Fatorelli? Não, é daqui um pouquinho mais, meia hora, 35 minutos. Bom, então o governo anunciou este pacote de medidas para conter a inflação, né, incluindo alíquota zero para carne, milho e açúcar. O que foi destaque, efetivamente, foi essa redução na alíquota de importação. Tá? Importação. Então, tá aqui. Essa é a lista dos produtos. O café, que hoje é taxado em 9%, a importação, tá? Para importar. Cai para zero. Azeite de oliva, que é 9%, cai para zero. Azeite, hein? É um produto popular no Brasil, né? Azeite. Óleo, né? Não estou falando de óleo, não. Né? Óleo de girassol é mais popular. Óleo de soja é mais popular. Azeite, né? Óleo de girassol 9%, cai para zero. Milho 7,2% cai para zero. Açúcar 14% cai para zero. Sardinha 32% cai para zero, biscoito 16,2% cai para zero, massa alimentícia 14,4% cai para zero e carne 10,8% cai para zero. As demais medidas anunciadas no pacote são flexibilização da fiscalização sanitária. O governo vai fiscalizar, vai flexibilizar a inspeção, o sistema de inspeção de produtos de origem animal. Então, permitindo que a fiscalização feitas por município tenham o mesmo valor que o SISB, que é o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, vai valer por um ano esta mudança. Outra é fortalecimento do estoque reguladores. Pela 58ª vez, o governo está dizendo, nessa altura do campeonato, que vai finalmente começar a fortalecer os estoques reguladores. Gente, presidente Lula, acorda, o governo já passou da metade, né? Estamos aí indo para 2 anos, vamos completar 2 anos e 3 meses, daqui a pouquinho 2 anos e meio, e nada de recompor estoque regulador até hoje. Né? Então, era para ter sido em 1º de janeiro de 2023, né, o início desse processo, mas estão prometendo de novo. Estímulo à publicidade dos melhores preços, estímulo à produção de alimentos da cesta básica no Plano Safra, não tem qualquer detalhe sobre como isso será feito no pacote. Pleito, ou seja, pedido aos governadores para reduzirem o ICMS sobre produtos da cesta básica. Então é isso, ó. Tem um pedido para governador, tem um estímulo que ninguém sabe qual vai ser, 2, né? Um para publicidade, outro para produção de alimentos da cesta básica. Tem uma promessa de fortalecimento dos estoques reguladores. Então, ao fim e ao cabo, a única medida do pacote mesmo, tem a flexibilização da fiscalização sanitária, mas a única medida que o governo pretendia ser de grande impacto sobre o preço dos alimentos é a alíquota zero para o imposto de importação. Tá? Agora, o que acontece? Porque assim, eu vou mostrar as explicações. Essa medida de baixar a alíquota de importação é efeito quase nulo, irrisório. Deve ter efeito para 1 ou 2 produtos, né? Vai ter efeito, por exemplo, o azeite, que é praticamente 94% é importado. Mas, gente, qual é o peso do azeite para a inflação? Quem é que nas camadas populares consome azeite nessa altura do campeonato? Se é que um dia consumiu. Mas no resto, a grande medida que faltou, que era de fato a medida para ter um impacto imediato na redução do preço dos alimentos, que era o imposto de exportação. Essa não teve. Né? Essa não teve. E aí o mais chocante de tudo é que antes de anunciar o pacote, o governo chama o agronegócio do Planalto para dizer, senhores, a gente pode anunciar este pacote tão bombástico, né, como vocês viram, né, e vocês não vão reclamar? Então é isso, aqui, ó. Teve lá uma reunião com o agronegócio. Tinha MST aí? Não. Tinha representante da agricultura familiar? Não. Tinha representante de quem efetivamente produz alimento no país? Não. Estava o agronegócio na reunião.
Estava o agronegócio na reunião. Fiquei muito chocado com isso. Olha isso aqui, ó. O governo apresentou o plano para empresários do setor alimentício antes da divulgação oficial. Mas você imagina se alguém levanta a mão lá e fala, não, esse plano a gente não topa. Na verdade, eles já tinham topado, tá? Porque o ministro do agronegócio já tinha consultado ele, já tinha dado uma amarrada. Mas teve essa aprovação formal do pacote pelo agronegócio. Então, quem estavam lá? Bruno Ferla, da Marfrig, uma das maiores produtoras de carne do país. Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Roberto Perosa, presidente da Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carne. Cláudio Oliveira, vice-presidente de Relações Institucionais da COSAN. E João Galassi, presidente da Associação Brasileira de Supermercados. É impressionante o que essa turma tem que ser consultada sobre um pacote para redução de preço de alimento. É chocante. Bom, vocês veem, né? Basicamente, a chamada indústria da carne. A COSAN, diz aqui. Pois é, a COSAN. A COSAN. Então, por que não tem imposto de exportação se de fato há um consenso entre os economistas e os especialistas de que esta seria de fato a medida com impacto imediato na redução do preço? Porque o que está acontecendo? Com a alta do dólar lá atrás, tá? E com a elevação dos preços de determinados produtos no exterior, o agronegócio está exportando, em vez de vender aqui internamente, para obter um overlucro, um superlucro, tá certo? Então, o imposto de importação é o que ia resolver. Mete um imposto de exportação, mete um imposto de exportação sobre o café para ver se não baixa o preço aqui. Por que é que não teve imposto de exportação? Tem nada a ver com o tema da redução no preço dos alimentos, do ponto de vista do efeito. Claro que tem tudo a ver, né? Por que não teve? Porque é uma questão política. É uma questão de luta de classes, é uma questão de correlação de força, é uma questão da base de sustentação do governo Lula. Quero lembrar, eu registrei aqui, dia 25 de fevereiro, portanto, 2 semanas atrás, um pouquinho mais. Olha aqui. O Fávaro, o ministro do agronegócio, eu chamo ele de ministro do agronegócio, tem gente progressista, governista que fica irritada, mas ele é de fato o ministro do agronegócio. Em 25 de fevereiro, ele anunciou: Fávaro avisa ao Planalto que pode deixar o governo. Vamos ver na linha fina por que ele ameaçou deixar o governo? Ministro disse que não aceita ficar com o imposto de exportação de alimentos. Ou seja, se tiver imposto de exportação de alimentos, eu estou fora. Olha só, gente. E aí o governo cedeu a chantagem, de novo. Cede a chantagem dos bancos, cede a chantagem do agronegócio, cede a chantagem de todo mundo. Então é isso. Não tem a única medida que seria de fato eficaz para reduzir imediatamente o preço dos alimentos, que é botar um imposto de exportação, porque o agronegócio falou: não, imposto de exportação. A gente derruba o governo se tiver imposto de exportação. O ministro do agronegócio falou: eu caio fora. É por isso. É só por isso que não teve o imposto de exportação. E aí fica isso, né? A base governista, os influencers governistas, né, as mídias governistas, fazendo um negócio como se o presidente Lula tivesse resolvido a questão do pobre do país com relação ao preço dos alimentos. Está lá Maria do Rosário. Comida mais barata. O governo Lula oficial zerou o imposto de importação para carne, café, azeite, açúcar e mais itens da cesta básica. Também vai fortalecer estoques reguladores e estimular a produção de alimentos. Um presidente que se importa com as pessoas. Fake news, propaganda. Logo abaixo, inclusive, deste tweet dela, o Abrão Godóis, do MST, respondeu: é uma medida imediatista, não resolverá o problema de vez. É como enxugar gelo. O Brasil tem 120 milhões de hectares improdutivos e 4 milhões de sem terra. Para resolver o problema a médio e longo prazo, terá que fazer uma reforma agrária popular e direcionar produção para consumo interno. Gilmar Mauro teve aqui, né? Uma das primeiras presenças aqui no Manhã Brasil, falando exatamente isto. Mas não tem, o presidente Lula vai estar lá num evento com o MST hoje para fazer uma gaita, mas reforma agrária mesmo não tem. Então não tem medida de médio e longo prazo, que é a reforma agrária,
que é mudar o plano safra, em vez de prioridade para os grandes agricultores, prioridade para a agricultura familiar. Tá? E aí a medida imediata, que seria colocar o imposto sobre exportação para redução imediata. Então, esse é o cenário. Tem caminho? Tem caminho. A deputada Fernanda Melchiona, nossa mentora, professora aqui do curso, né, sobre o livro, não perca propaganda aqui, né, curso sobre o livro crucial da Nancy Fraser, Capitalismo Canibal, a partir de amanhã, aqui, tá rolando no chat agora o link para você se inscrever. Não precisa se inscrever para assistir, tá? É aberto. Só se quiser participar dos sorteios que vão ter dos livros, já que é em parceria com a editora, né, que é a Autonomia Literária. Não perca. Então, a Fernanda Melchiona, nossa professora, apresentou semana passada um projeto de lei complementar exatamente para resolver esta questão do ponto de vista imediato, imposto de exportação, e do ponto de vista de médio e longo prazo, a questão do preço dos alimentos. E aí ela fez uma sequência de twitters ontem, em que ela esclarece, em que ela deixa patente, né, o equívoco dessa medida do governo, que vai ter efeito praticamente nenhum sobre o preço dos alimentos. O governo anunciou a isenção do imposto de importação, tá? Então, importação sobre alimentos. Pode ajudar em produtos com baixa produção no Brasil, como azeite, picanha argentina e café em cápsula. Então, se o povo brasileiro, né, como eu falei aqui, 60% do país ganha até um salário mínimo. Se esse 60% do país consome azeite, picanha argentina e café em cápsula, vai sentir o efeito, né, da redução no preço. Mas para itens essenciais como carne e café em pó, o impacto tende a ser pequeno. Diz ela aqui, isso porque o Brasil já produz esses alimentos em larga escala. Café, carne, milho e outros. E o agronegócio os vende aqui, essa é a questão, na cotação internacional. É a mesma questão do petróleo. O preço do café aqui não é regulado pelos custos. O preço do café aqui é regulado pelo mercado internacional. Tá? Então, nem adianta zerar o imposto de importação, porque vai entrar aqui com o preço do mercado internacional. No caso do café, por exemplo, reservamos os grãos, essa é até uma questão importante, né, de pior qualidade para o mercado interno, enquanto exportamos os melhores. Assim, a importação não criaria concorrência suficiente para reduzir os preços de forma significativa ou até perceptível. Em alguns casos, pode ter efeito nulo. Prossegue a Fernanda Melchiona. O problema real é que o Brasil exporta alimentos essenciais sem qualquer regulação. Deixando. É a Lei Candir, né? Lá de trás. Governo FHC, não é? Mas depois do Fernando FHC teve Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 1,5 e agora Lula 3 e continua a Lei Candir até hoje. Então, o problema real, diz a Fernanda, é que o Brasil exporta alimentos essenciais sem qualquer regulação, deixando o mercado interno refém da cotação internacional. Isso impacta diretamente o preço dos alimentos e a inflação. A solução estrutural, falei aqui já, imposto de exportação. E aí ela faz referência ao PL, ao projeto de lei que ela apresentou, tá? Aqui na semana passada, tá? É um projeto de lei exatamente para isso, que é o PLP 48/2025, propõe um piso mínimo de 5% de imposto de exportação para produtos primários e semi-elaborados, garantindo maior oferta interna e uma arrecadação, olha aí, Haddad, vai te ajudar, hein? E uma arrecadação de 59 bilhões, só com esse imposto de exportação. Além disso, o projeto de lei cria um sistema, né, o projeto de lei é mais amplo do que apenas essa questão do imposto de exportação, um sistema de estabilização automática, onde a alíquota do imposto de exportação sobe acima do piso de 5% para produtos que estejam subindo significativamente acima da inflação. Deu para entender? Inflação é luta de classes, inflação é disputa pela renda nacional.
Então, se um produto sobe acima da inflação média do país, é porque o empresário está auferindo um superlucro e deveria ser punido pelo Estado brasileiro por isso, e não incentivado, como acontece atualmente. Então, vai lá. Então, além disso, o projeto cria um sistema de estabilização automática, onde a alíquota do imposto de exportação sobe acima do piso de 5% para produtos que estejam subindo significativamente. Bom, já li isso. Então, o produto subiu muito acima da inflação, esse imposto de exportação de 5% sobe para 6, 7, 8, 9, 10. Esse valor poderia financiar. Então, aí, Haddad, não, você não vai meter a mão nessa grana, não, para pagar títulos dos juros da dívida, tá? E para fazer superávit fiscal. Esse valor poderia financiar estoques públicos de alimentos, que o governo vai para 2 anos e meio, não tem nada feito para retomar os estoques reguladores, está prometendo de novo, regulando preços e um Bolsa Família de R$ 800, corrigido pelo INPC e pelo crescimento real do PIB. Importante dizer, né? O governo Haddad fica falando, nunca se pagou tanto Bolsa Família, cascata, né? O Bolsa Família está congelado, não tem reajuste do Bolsa Família. Inclusive, o ministro Wellington Dias, desavisadamente, chegou a sugerir um aumento no Bolsa Família em função da inflação de alimentos. Evidentemente, quem é mais castigado pela inflação dos alimentos? A população de baixa renda, os mais pobres. Porque o peso dos alimentos no custo familiar é muito maior, o peso relativo é muito maior do que para a família de classe média, para os ricos, então, nem se fala. Quase foi demitido pelo presidente Lula, porque ousou sugerir reajustar o valor do Bolsa Família. Como o presidente Lula não pode demitir a Fernanda Melchiona, ela está propondo um Bolsa Família de R$ 800, inclusive ela está dando a fonte de renda, a fonte de receita para esse reajuste do Bolsa Família é o arrecadado pelo imposto de exportação. E ela prossegue. Sem regular o agro, a comida continua sendo tratada como mercadoria de exportação e não como um direito. É isso. Né? Não existe agricultura no país. No programa que foi ao ar, especial para membros, com o Luiz Marques, no sábado, ele fala isso. Agricultura é uma palavra equivocada para aquilo que se faz no país atualmente. Agricultura é cultura, não é? Agrícola. Agricultura. Só faz agricultura o pequeno produtor, o médio produtor. Aquele que é do MST, é cultura agrícola. O resto é agronegócio, que não tem nada a ver com a agricultura. São dois ramos de atividade que não têm relação alguma. Então, agronegócio não é agricultura. Tá? Não é agricultura. Não é agricultura. Então, ela diz aqui: o Brasil produz o suficiente para alimentar sua população, mas sem um imposto de exportação, seguimos reféns da especulação e da dolarização dos alimentos. Enquanto o lucro do agro cresce, o povo passa fome. Isto precisa mudar. Não é à toa que o ministro do agronegócio avisou: se tiver imposto de exportação, eu peço demissão. E a minha turma, lá no Congresso, faz uma rebelião contra o governo Lula. Resultado, não tem imposto de exportação, tem aí esse imposto de importação, que vai ter efeito, como diz a Fernanda Melchiona, ou nulo ou perto disso. Tá? Não é só a Fernanda Melchiona, não. Tá aqui, ó, o Francisco Pessoa Faria, reportagem no Valor Econômico. Ele não é, porque está tendo, claro, sempre tem, né? O pessoal, né, que produz do agro, que produz milho, por exemplo, reclamando que zerou o imposto de importação. Né? Mas aqui não. O Francisco Pessoa Faria é um pesquisador vinculado ao IBRE da FGV, que é o setor mais progressista na Fundação Getúlio Vargas. Então tá aqui. Ele diz assim:
No caso de produtos como café ou açúcar, o Brasil já é um dos principais exportadores do mundo, junto com o Vietnã e a Índia. Eu não sei de quem a gente vai importar. Não vejo como isso vai poder baixar o preço, inclusive porque esses preços são mais ou menos regulados internacionalmente, então me parece inócuo. É o que falou Fernanda Melchiona. O preço do café não é estabelecido pelo custo de produção aqui. É que nem o petróleo, é que nem o óleo diesel, é que nem a gasolina, é regulado pelo preço internacional. Então, não tem. Reduzir imposto de importação não vai ter impacto nenhum no preço do café. Outros itens que terão tarifa de importação zerada, como óleo de girassol e sardinha, tem peso pequeno na inflação de alimentos, observou outro pesquisador, o Braz. Já a inclusão do azeite na lista chama atenção, diz ele, porque é um item mais de luxo. De luxo. Aqui. Tá bom? Vamos em frente, pediram para falar do saque, né, do Fundo de Garantia, vamos falar. A Laline Casais diz, bom dia, Mauro, Jones, Maxwell e equipe desse importante portal de notícia da classe trabalhadora. Bom dia também a todos, todas as camaradas aqui presentes. Alta expectativa para o debate de hoje, ela está se referindo ao debate entre Maria Lúcia Fatorelli e Paulo Clias, daqui a 15 minutos, sobre o tema da Auditoria Cidadã da Dívida. Desculpa. Mais mensagens chegando aqui. Cida Vieira mandando bom dia dela. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos. O Tássio já colocando uma questão para o Elias Jabbour. Qual o nome do maior historiador econômico que é antissoviético, citado no debate com o Pedro? E o nome do livro dos economistas do Getúlio? Você bota a pergunta aqui, Tássio, quando chegar o nosso Jones. Nosso Jones. Desculpa, o nosso Elias Jabbour, sambista o cara, meu, sambista, desfilou lá no Rio de Janeiro, toca um instrumento lá de percussão que eu não sei o nome não. Não sei o nome não, a gente pergunta para ele. O Lucas Santos, primeiro o povo come, depois exporta. Esse seria o anúncio de um governo verdadeiramente a serviço do povo. Pois é, mas não é assim que a coisa funciona. Então, Elias Manuel, tá certo. Vamos falar aqui sobre essa questão do FGTS, né? Da liberação do FGTS. Não é que eu seja chato. Acho que eu sou um pouco chato. Mas é uma questão de ótica, de perspectiva, de lugar na luta de classes no país. De lugar que nós, aqui no canal Jones Manuel, ocupamos no cenário da luta de classes no país. E a nossa constatação é isto: o governo Lula hoje ele está assentado do ponto de vista dos blocos de classe que eu apoio sobre o capital financeiro, sobretudo o capital financeiro representado pela Febraban, e sobre o agronegócio e sobre o setor mineral. Por quê? Porque esses são, no caso do setor mineral e o agronegócio, os setores que fazem a exportação do país, que traz divisas para o país. Então, para o governo Lula, é fundamental a aliança com esses setores, e especialmente o agronegócio, um poder político bastante grande. O outro é o capital financeiro, porque o capital financeiro domina. Está lá o Rubens Paiva, né, falando, mostrei o discurso do Rubens Paiva, em 64, né, os poderes econômicos. E o capital financeiro profundamente imbricado com a chamada mídia liberal. Globo, Folha, inclusive a Folha de São Paulo é integrante desse universo do capital financeiro. Né? A atividade Folha de São Paulo para a família Frias, que é a dona da Folha de São Paulo, é a atividade econômica de menor impacto para eles. O que de fato é relevante é o PagSeguro, PagBank, né? O banco deles, tá? Isto que é de fato relevante para eles. Então, e aí esta aliança está expressa nos atos, nos gestos do governo, na maneira como o governo se relaciona. Ah, tá bom, o Lula está indo hoje lá nesse evento do MST, mas está indo no evento do MST porque o MST falou, estamos caindo fora. É meio no desespero, entendeu?
né? Já pediu mais de uma vez a cabeça do Paulo Teixeira como ministro do Desenvolvimento Agrário. Mas o MST não foi chamado ontem para ser consultado sobre esse pacote. Não. Na hora da decisão efetiva do governo, não foi MST. Não foram as entidades, não foi a CONTAG, dos trabalhadores agrícolas. Não foram as entidades do pequeno e médio agricultor que foram chamadas. Foi chamado o agronegócio para ser consultado. Da mesma maneira, quando foi soltar o pacote de aprofundamento do arcabouço fiscal, em outubro do ano passado, quem que o governo escutou? Quem que o Haddad pegou pela mão e levou para uma reunião histórica com o presidente Lula? 6 dos maiores banqueiros do país, 5 dos maiores banqueiros do país e mais o presidente da Febraban. Então é isso, a base disso, né? A gente mostramos aqui, tenho mostrado aqui, o ministro da Fazenda é garoto propaganda do BTG Pactual, é impressionante isso, é chocante, mas é disso que se trata. Então esta é a base efetiva de classe, essa estrutura de classe que dá sustentação ao governo Lula. Agronegócio, setor financeiro, o capital financeiro mais tradicional, não propriamente a Faria Lima, né, o pessoal da especulação, é a Febraban, o setor mineral, que está liquidando com o país, né? O Lula quer fazer da Vale a maior mineradora do país. Sim, e o quarto é o petróleo, é evidente, né? Eles estão dizendo aí que vão fazer da Petrobras, o Brasil querem fazer o Brasil quarto maior produtor de petróleo do planeta. O ministro das Minas e Energia, o delegado Alexandre Silveira, afirma, enchendo a boca, todo orgulhoso, de que o Brasil será o último país do mundo a parar de produzir petróleo. É nesse nível. Então, essa é a base de sustentação. Os acionistas da Petrobras, os detentores de títulos da dívida e o capital financeiro, Febraban, o agronegócio e o setor mineral, Vale e Quejanos. Essa é a estrutura de classe que sustenta o governo. Importante ter clareza. Então, todas as medidas do governo, vamos ter clareza disso. Todas as medidas do governo são pautadas por esta estrutura de classe que sustenta o governo. Desculpa, lamento. Lula, o PT e tal, mas é isso. Essa é a verdade, essa é a realidade. E aí, então, sempre tem que tomar cuidado com as medidas que são adotadas, porque o discurso, e esse é o discurso que vale aqui para o governo Lula, vale lá para o governo da democracia cristã na Alemanha, vale para o governo Trump, valia para o governo Biden. Todo o discurso governamental é um discurso governamental que faz o apelo à maioria, que se apresenta como um discurso em defesa da maioria. Claro, é assim, né? Está lá o Trump, né? Dizendo que defende e representa os trabalhadores dos Estados Unidos, os trabalhadores estadunidenses. É assim em todo canto. Em todo canto. Não se iluda com o discurso. O discurso é fumaça. É preciso ver o que está atrás do discurso. Então aí o governo faz essa medida. Né? O governo Tarcísio diz assim, impressionante, nada que o governo faz está certo, dando risada aqui. Tarcísio, não é disso que se trata. Não é de, tá certo, tá errado. É entender a lógica estrutural, a lógica sobre a qual se assenta o governo. É disso. Qual é a lógica de classes? Se você, Tarcísio, é banqueiro, se você é empresário do agronegócio, se você é dono ou sócio de mineradora, se você é acionista da Petrobras, tá tudo bem, porque você está sendo favorecido por esse governo o tempo inteiro. Então é disso que se trata. Então, olhando para além do discurso, é preciso entender a lógica das medidas. Ok? Como eu falei, discurso é fumaça. Né? É preciso entender a lógica das medidas. Então, é muito dramático, inclusive, esta lógica. Então, você vai. Né? Saiu agora, alguém pediu para falar sobre isso, né? O novo saque do FGTS, né? Acabou de ser liberado aí. Está sendo depositado nas contas, são 12, estima-se em 12 bilhões
de reais que vão ser liberados para 12 milhões de pessoas. Então, mais ou menos, na média, R$ 1.000 por pessoa, né, para quem teve valor retido do FGTS, que fazem parte do saque aniversário e que não conseguiram ter acesso ao dinheiro quando foram demitidos. Então é isso, tá? Mais ou menos 12 milhões de pessoas, 12 bilhões de reais, em média, R$ 1.000 por pessoa. Qual é a lógica? Qual é a lógica? Por que é que essa medida foi adotada? Esse dinheiro está sendo liberado, gente. Vamos ter clareza do que está rolando no processo, o que está rolando na sociedade por trás das câmeras, por trás do discurso. Esses 12 bilhões estão indo para a conta das pessoas e imediatamente vão para os bancos. Porque as pessoas. Porque as pessoas estão endividadas. A gente mostrou aqui, quase 80% das famílias estão endividadas, estão inadimplentes no país. O dinheiro bate na conta e o banco já pega. Ou seja, esse dinheiro está sendo liberado para manter a roda, o giro da roda da dívida que esmaga o povo brasileiro. Não é para resolver o problema da dívida. Nós vimos o desenrola. O que foi o desenrola? A fraude. Tem mais gente inadimplente hoje do que tinha antes do desenrola. Então, essa é a lógica. Aí não adianta vir dizer, você é bolsonarista. Não adianta. Né? Não adianta vir xingar a gente, não adianta. Né? É preciso olhar o processo, é preciso olhar como as coisas acontecem na sociedade. Né? E precisa entender, nós somos um canal de esquerda, ao lado dos trabalhadores. Né? Ao lado dos trabalhadores. Este é o lugar que nós ocupamos e não abrimos mão deste lugar. Tá bom?